Como espatular o chantilly no seu bolo e deixar ele lindo, maravilhoso e não parecendo uma torre de Pisa, muito menos um muro mal rebocado. Você sabe como? Eu sou a Sinara Araújo, confeiteira, e estou aqui para ajudar você a lidar com todos os obstáculos da confeitaria e aprender a fazer bolos incríveis, do mais absoluto zero. E se você ainda não me segue, clique aqui em seguir e ative as notificações para você ficar por dentro de todo o conteúdo, ok? Então, como espatular o chantilly para ele ficar perfeitão aí no seu bolo? Primeiro passo, o que é espatular? Espatular, gente, nada mais é você pegar o chantilly, ele cru, do jeito que ele vem na caixinha. Você vai fazer todo o processo, né, como o fabricante fala. Aí você vai hidratar esse chantilly e colocar ele numa manga de confeitar. A partir desse momento, você vai começar a passar esse chantilly em volta de todo o seu bolo. Você vai cobrir todo o seu bolo. E esse é o processo para você espatular. Você vai pegar uma espátula e vai passar em todo o seu bolo já com chantilly hidratado até ele ficar lisinho, até ele ficar no ponto que você precisa para você entregar para o seu cliente, tá bom? Ele tem que ficar bem lisinho, tem que ficar perfeito para você poder tingir, para você poder colocar o glitter, para você colocar as flores, ou então o topo de bolo, ou então texturizar, ok? As pessoas confundem muito o bolo espatulado do bolo semi-espatulado. Qual é a diferença? O bolo espatulado é um bolo onde você pega o chantilly, conforme eu falei antes, você vai passar em volta dele todinho, né? Você vai preencher todo o seu bolo com o chantilly. Esse é o bolo espatulado. Já o bolo semi-espatulado é um bolo que você vai passar uma camada fininha do seu chantilly. E ali, depois que você passar a espátula, você vai conseguir ver a massa do bolo e também vai ver uma parte do chantilly em todo o bolo, uma parte bem fininha. E ali também você pode colocar topo de bolo, pode decorar da forma como você achar melhor, ok? Mas quais são os tipos de espatulagem, Sinara? Por que existem diferentes tipos de espatulagem? Justamente para você, para o seu cliente ou para você decidir qual o melhor bolo você quer, o que mais te agrada. Existem espátulas que eu tenho aqui no ateliê. Essa daqui é uma espátula reta, é a que eu mais utilizo. Essa e essa daqui são as que eu mais utilizo, essas são retas. Eu prefiro essa porque apesar dela ser reta, quando eu encaixo ela no cake board, que é o suporte do bolo, ela me dá uma direção melhor na hora que eu vou girar a minha bailarina para poder espatular o meu bolo. Eu prefiro essa. Mas essa daqui também não deixa a desejar, tá bom? Eu também gosto muito dessa, mas prefira com essa cavidade. Ela encaixa melhor no cake board. Bom, Sinara, para você é fácil falar. Você tem aí a sua espátula, você comprou, você teve dinheiro para comprar. Mas nem sempre foi assim, gente. Antes de comprar a espátula, eu comecei com a régua. Ela também funciona super bem. Separa uma régua para confeitaria. Você pode começar com a régua e fazer os mesmos movimentos que a espátula, ok? Você também pode comprar uma espátula assim, com dentinhos, tá vendo? Tanto menores quanto maiores. Aí você fala assim, ah, mas eu não tenho como comprar. Nem todo mundo tem como começar e comprar várias espátulas. Então, você pode usar a faca de pão. Olha aqui, que interessante, tá vendo? Você pode usar a faca de pão. Ou então, para esses dentinhos aqui maiores, se você tiver essa daqui em casa, olha aqui, tá vendo? Fica bem parecido. Ah, ou então, esse daqui que tem os dentinhos maiores aqui também, tá vendo? Você pode usar tanto esse, quanto eu mostrei, quanto o seu garfo também. Com o garfo, gente, dá para fazer inúmeros bolos texturizados. Você pode fazer para cima, zigue-zague, embaixo, de lado. O garfo tem várias funções. Você também pode usar a colher para fazer do mesmo jeito do garfo, ou então você usa uma espátula de cortar bolo mesmo, né? Que a gente geralmente tem em casa, né? Você pode colocar ela para espatular assim, ou então um zigue-zague, né? Dá para fazer aquele caracolzinho que a gente faz em cima do bolo, sabe? Começa do meio e vai até o final. Dá para fazer também com essa, ou então aqui, ó, com o outro lado do garfo ou da colher.
Então, gente, tem diversas maneiras de você texturizar, de você fazer uma boa espatulagem. Essas são algumas das espatulagens que eu utilizo aqui e dão super certo. Então, o que eu faço, Sinara, para o bolo ficar bem lisinho e ficar lindo? Primeiro, você tem que fazer esse processo que eu te falei do chantilly, né? Bater o chantilly, ele vai ficar poroso, ele vai ficar desse jeito assim, olha. Eu já fiz aqui, bati um para você ver. Ele vai ficar assim, firme. Porém, ele vai ficar bem poroso. Tá vendo que ele tá bem poroso? Não dá pra você utilizar o chantilly desse jeito no seu bolo. Ele não vai grudar, não vai ficar legal e ele vai ficar com um aspecto cheio de gruminhos. Então, você tem que hidratar o seu chantilly. E é muito fácil hidratar o chantilly. Aí você pode perguntar assim, por que é importante espatular o bolo? Porque já pensou se você pega uma encomenda e pega o chantilly poroso desse jeito, como eu te mostrei aqui, e passa no seu bolo e fala assim, toma, cliente. Não é assim, gente. Você primeiro tem que hidratar, você tem que entregar sempre o melhor para o seu cliente, entregar o que ele está te pedindo. Isso também é uma forma de amar, né? Você entregar o seu melhor para o seu cliente, né? Então, assim, é importante espatular para você ter um produto de qualidade, para ele ficar bonito, para ele ficar apresentável. Igual as crianças quando chegam aqui para pegar o bolo, fazem assim, ah, que lindo meu bolo! Não tem sensação melhor do que essa, entendeu? Então você precisa espatular para ele realmente ficar um creme liso e fácil de manusear e fácil de utilizar. Então, o maior benefício de fazer uma boa espatulagem é essa. Você ter a leveza na mão na hora de você for espatular, na hora de você colocar o corante. Você precisa trabalhar de uma forma que seja fácil, e é muito fácil hidratar e trabalhar com chantilly. E dá para fazer diversas receitas, gente. Dá para fazer decoração, dá para fazer mousse, dá para fazer sobremesas. Nossa, dá para fazer muita coisa com chantilly. Você me pergunta assim, Sinara, então o que é melhor? Espatulagem lisa ou texturizada? Depende do seu gosto, depende da forma como você pretende trabalhar e também depende do gosto do seu cliente. Então, assim, você pode trabalhar das duas formas. A espatulagem lisa foi essa que eu te mostrei, onde você vai hidratar o seu chantilly e vai passar o chantilly todo em volta do bolo e vai, com o auxílio da bailarina, você vai passando a espátula e aí vai deixando o seu bolo bem lisinho. Já a texturizada é com essa espátula que eu te passei, né, com esse modelo, que aí eu te falei que você pode usar o garfo, a faca, a colher também, que dá pra você deixar lindo do mesmo jeito, tá bom? Essas são as diferenças entre liso e o texturizado. Aí você pode falar assim, mas Sinara, eu nunca trabalhei com chantilly, por onde eu posso começar? Aí eu te respondo o seguinte, comece do começo. Compre o seu primeiro chantilly, invista em você, comece com a batedeira que você tem em casa de 2 pás mesmo, que dá para bater o chantilly. Comece a fazer testes, compre um isopor como esse daqui, olha, eu trabalhei muito tempo com isopor, até hoje eu trabalho com isopor, bolo fake, mas aqui eu consigo fazer os meus testes, aqui eu consigo espatular, aqui eu consigo fazer rosetas, aqui eu consigo trabalhar com bico. Então comece com o que você tem, com pouco investimento, mas sabendo aonde você quer chegar, até onde você quer proporcionar isso para você e para o seu cliente. Porque a experiência, gente, de cada bolo é único. Toda vez que eu entrego um bolo para um cliente, não é só pelo dinheiro, é cada sonho que tem ali. É o momento que as pessoas estão juntas, é o momento que as pessoas estão celebrando a vida. Então, fazer bolo não é simplesmente comer um doce. É o momento que você quer reunir com as pessoas que você mais ama. Então, por onde você começa? Começa primeiro pelo coração e começa investindo pouco. Com um chantilly, com uma colher, um garfo, um isopor. Assim você começa, tá bom? A forma mais simples que você vai conseguir espatular o seu bolo é pegando ele todo poroso, passando pelo procedimento de hidratação e começar a trabalhar. Não tem segredo. Chantilly não tem segredo. Se você seguir todo passo a passo, você vai chegar lá. Sinara, mas e se eu não tiver nenhuma espátula? Você falou do garfo, você falou da faca, você falou da colher, mas e se eu não tiver nenhuma espátula e não conseguir trabalhar com a colher? Você vai fazer o seguinte, você vai respirar fundo, você vai bater o seu chantilly e você vai conseguir, porque eu sei que você é capaz.
Todos nós somos capazes. Basta a gente crer nisso. Eu tenho certeza que você vai conseguir. E eu tô aqui para te ajudar, tá bom? E depois de você montar o seu bolo, pegar o chantilly, colocar na sua manga de confeitar, no momento que você termina de espatular o seu bolo, você precisa limpar a base. E como que você limpa a base? Simples. Você pega um paninho Perfex, coloca aqui e vai passando por toda a base do seu bolo. Mas eu vou mostrar isso para vocês tintim por tintim no meu próximo vídeo. Então não saia daqui, porque agorinha tem um outro vídeo para você ver e seguir todo esse passo a passo. Como espatular, como hidratar, como limpar essa base. Aqui foi só para você ver que realmente é possível, tá bom? Não esqueça de curtir, de me seguir e até o próximo vídeo. Um beijo!